Olá, eu sou Camila Duran, terapeuta energética, e esse é o Despertando Sua Deusa, o seu programa de autoconhecimento. Todos os programas a gente traz sempre uma reflexão para entender melhor como é que funciona o autoconhecimento e o processo das terapias energéticas ou só das terapias em si, né? Hoje o tema é sobre perfil. Para que serve traçar um perfil no momento em que você entra num processo de autoconhecimento através das terapias? Vamos falar hoje sobre a dificuldade. Quantas vezes a gente olha no dia a dia e acha que tudo é difícil pra gente, que as coisas são muito mais fáceis pro outro? Você já parou pra pensar sobre isso? Todas as vezes em que você, até mesmo quando era criança, sei lá, você disse que queria ser astronauta e aí você até ouviu, nossa, que legal. Mas olha, para você se tornar astronauta, você precisa fazer isso. Aí o que tá no seu subconsciente é difícil. A palavra vem logo em seguida, que você vai precisar ralar muito, que vai ser muito duro, que você não vai conseguir. Por exemplo, quando você vai fazer alguma tarefa de casa, né, alguma coisa de limpeza, e aí tem uma manchinha ali que você fica lá esfregando, e você fica falando, nossa, como isso tá difícil, como isso tá difícil. Ao invés de você pegar e falar assim, ok, como que pode ser mais fácil isso daqui? Como que eu posso limpar com mais facilidade? Quando a gente tem algum tipo de ligação com a palavra dificuldade, de um modo em que já está impregnado, como o exemplo que eu dei do astronauta, de uma criança que falou que queria ser astronauta, mas ouviu que ia ser muito difícil. Aquela crença ali que foi implantada, aquele momento em que falaram, olha, você vai precisar fazer isso, vira uma trava. Automaticamente, quando você vai fazer alguma coisa, qualquer coisa, não importa, ao longo da sua vida, você acha que tudo vai ser difícil na sua vida. Então, esse exemplo da manchinha, até nisso, na hora que você está fazendo um serviço de casa simples, se torna difícil. Porque alguma crença foi implantada e aí você está viciado nessa dificuldade. Porque foi imposto para você sobre isso. Foi colocado esse vício. Automaticamente, o que acontece também é a observação do que está acontecendo no seu entorno. Então, se no seu entorno seus pais sempre tiveram uma vida muito difícil, com muita dureza, se as pessoas com quem você conviveu na escola, no meio dos amigos, se os relatos que você ouviu sempre foram de dificuldade, então você sempre vai procurar coisas a serem difíceis na sua vida. Então faz uma pequena análise de quantas vezes só hoje você falou a palavra difícil. Quantas vezes você pegou e olhou para as coisas e achou que fosse difícil? Consegue entender o que funciona? Consegue perceber qual que é esse mecanismo? Quanto que a dificuldade ela está impregnada em você? E aí o meu convite é, como seria você olhar para a facilidade, para permitir a sua vida com mais leveza, para tudo vir para você de uma forma com elegância, de uma forma simples, prática, ao invés da forma que você está acostumada e a sua mente está reprogramada assim para dificuldade, para dureza, para ralar.
Quantas vezes a gente também não ouve que teve que batalhar muito para conseguir alguma coisa? E sente até um orgulho sobre isso. Sente até prazer na dificuldade. Percebe? O que acontece é exatamente você tá tão viciado no prazer da dificuldade que você não olha para o que é fácil. Você não olha para o que é leve. Porque o que foi programado, o que foi ensinado foi a dureza. Foi estar sempre na escassez, sempre na carência. Vai percebendo o quanto que as coisas durante a sua vida, elas não foram andando de uma forma em que você consiga lidar bem com as coisas. E aí quando aparece alguém que consegue ter esse fluxo natural da facilidade, da leveza e de uma criação muito linda e rica, você se questiona e até começa a criticar a pessoa. E aí vem aquele ditado que nasceu com a bunda virada para a lua, né? Mas na verdade não é isso. Na verdade são pessoas que elas têm uma conexão com a fluidez, com a naturalidade do universo. O caminho do universo sempre é de abundância, sempre é de prosperidade e sempre é de facilidade. Quando a gente está no fluxo natural, sempre vai existir uma coisa fácil. Então, a percepção é pedir, perguntei, a resposta chega. Só que se você não percebe, se você ainda está no mecanismo da dificuldade, da dureza, de tudo ser ralado, tudo ser difícil mesmo, tudo tem que ser pago com o seu próprio suor, isso dificulta. Isso traz uma complicação mesmo para o seu campo, porque você está criando isso. E não é um lugar de se colocar como errado e se julgar como errado. É um convite para você entender mesmo, para você olhar de uma maneira diferente para isso. Então, faz essa pergunta: como seria eu olhar nesse momento, agora, para a facilidade na minha vida? O que se requer aqui e agora para que eu possa abrir o caminho da facilidade para mim? Pergunta para a própria facilidade: o que se requer para a facilidade estar na minha vida? Existe um mantra dentro de Access, que aqui eu estou falando sobre os mantras usados da própria empresa Access Consciousness, que se fala assim: tudo na vida vem a mim com total facilidade, alegria e glória. Esse mantra é indicado a usar de 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Eu, quando vou usar no meu dia a dia, eu acabo usando umas 20, 30 vezes de manhã e umas 20, 30 vezes à noite. Por quê? Isso vai fazendo uma reprogramação na sua mente. Automaticamente, você consegue mudar esse padrão de tudo ser difícil em você. É claro, precisa limpar profundo onde está essa crença raiz de tudo ser difícil, de tudo ser muito duro. E por que não permitir uma vida leve? Por que não viver em abundância? Tudo aquilo que você pensa já existe. Todas as ideias que você recebe, todos os momentos que você pensa em alguma coisa, que você fala: uau, isso daqui vai ser magnífico, ponha em prática. E aí, é lógico que se você comentar com alguém, vai fazer uma validação da dureza, porque a sua crença é de dureza, a sua crença
é de dificuldade. Então você precisa limpar essa raiz. Porém, esse mantra, ele vai te auxiliar a cada vez mais você olhar para a facilidade, olhar para a alegria, olhar para a glória. E a glória aqui que a gente diz já é estar em gratidão, já é a graça recebida. A gratidão em si é um sentimento onde já anula muita coisa da sua vida, de onde a gente está saindo do fundo do poço. Existe um momento onde a gente consegue perceber que quando a gente já está no fundo do poço, o único caminho que você enxerga uma luz é para subir. Então, ao invés de cavar mais, olha para cima. Olha o quanto que você já pode subir. Olha o quanto que você pode se permitir para subir. Isso pode ser também um modo de olhar para que você eleve o seu olhar de fato para o céu? Sim, pode. Qual que é a sua interpretação sobre isso? O que está falando aí em você? Se é esse movimento de simplesmente pegar, olhar para o céu e conversar com o universo, permita e peça facilidade. Convide a facilidade para a sua vida. Eu espero que isso auxilie muito no seu autoconhecimento. Até a próxima. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o nosso programa Despertando Sua Deusa e agora a gente vai entender um pouquinho do universo da numerologia, esse assunto que tantas pessoas têm vontade e curiosidade de entender. Vai ser uma pequena introdução para os próximos a gente trazer mais sobre esse assunto. Bom, então vamos lá falar sobre numerologia. O que é esse mundo do número? O que a numerologia diz sobre cada ponto e o que realmente de fato tem por trás desse mundo todo, que a gente até tem um pouquinho de receio de falar, mas que é muito curioso e muito abrangente. Para começo de conversa, existem dois tipos de numerologia: a pitagórica e a numerologia cabalística. Qual que é a diferença das duas? Na numerologia cabalística, a gente está falando um pouco mais do universo dos judeus, que eles que começaram a olhar mais para esse lado e mudar o nome e a vibração, que a gente também pode chamar de assinatura energética, e trazer uma reforma para o seu campo. Por exemplo, se existe algum tipo de trava no seu campo, que na hora que se faz a análise do seu nome, existe ali um conjunto de 3 números iguais, ou até mesmo uma questão onde você percebe que tem ligação com algum chakra, de não se mostrar muito, ou a sua profissão exige isso de você se mostrar mais, ou falar mais, ou alguma coisa do tipo, e naturalmente você não consegue fazer isso, através da numerologia cabalística, aí eles começaram a trazer isso para a gente poder transformar essa assinatura energética. Então, por exemplo, quando se pega para fazer essa abertura do nome, a gente vai pegar letra por letra, vai encaixar em cada número. E aí, depois disso, de distribuir de 1 até 9, a gente vai vendo como que forma a pirâmide para chegar na base. De acordo com a base, de acordo com o que tiver ali no meio, a gente identifica essa trava. Então, assim, nessa trava, aí nessa abertura que a gente faz do nome, então vai identificando essas partes, né, para conseguir trazer
a modificação do nome, a modificação da assinatura energética. Então, os judeus, eles começaram a usar esse método para conseguir também trazer, principalmente na questão financeira. Mas isso pode, hoje em dia, também utilizar, por exemplo, para você que quer trabalhar no ramo artístico. Então, se você analisar o seu nome hoje e ele não tiver uma congruência energética ou alguma coisa que possa potencializar através da numerologia cabalística, você faz essa análise e, se for necessário, fazer alguma mudança, colocar um ponto a mais, um acento a mais, ou até tirar algum nome do meio, alguma coisa assim do tipo, ou mudar totalmente, o que é possível também. Aí a gente pode fazer isso. Partindo para a numerologia pitagórica, ela tem dois modos muito mais básicos e mais simples de entender. Por quê? A numerologia pitagórica ela vai trabalhar muito mais a data do seu nascimento. Então, a numerologia é muito mais básica. Então, ela vai do 1 ao 9. E aí, ela vai acrescentar o 11 e o 22. Já na cabalística, no momento em que a gente faz do 1 ao 9, os acréscimos vão de 3 números: 11, 22 e 33. Tem essa pequena diferença de um número a mais dentro da cabalística também. Na pitagórica, só tem os dois a mais, então 11 e 22. O que significam esses dois números dentro da pitagórica e na cabalística dentro, os 3 números? São números chaves. Aí nos dois, existe uma questão, a ligação entre esses números chaves, que você tem uma ligação direta com o divino, com a intuição, com o seu eu superior, como se você fosse realmente um canal muito mais limpo do que as outras pessoas que trazem outros números. Só que além disso, existe uma coisa que é a soma, por exemplo, do 11, que vai dar o número 2, aí você vai ler o que significa o número 2, vai entender o que significa as características dele, mais o canal de, como que a gente pode colocar assim, canal livre, né, com o plano astral. No número 22 também, então vai ser a soma de 2 mais 2, você vai ter as características do número 4, que também, para quem já assistiu, para quem já ouviu, sobre o que eu falei sobre as vertentes dos perfis, vai entender agora o que eu estou dizendo. Então você vai ter e trabalhar com as características do número 4, mais essa ligação direta com o plano espiritual. No número 33, a mesma coisa, porém dentro da cabalística. Quando a gente faz isso, é para poder entender melhor o porquê que cada um tem um campo de uma forma, né? Campo de se entender, se encaixar em algumas coisas. Então, se você pegar, por exemplo, o número 7, na hora de fazer a soma, as pessoas que têm o número 7, elas basicamente são pessoas que são muito analíticas. Então, ela vai querer saber tudo o que tem ali. Se ela for trabalhar dentro de uma empresa, ela vai perguntar sobre todo e qualquer tipo de relatório que tenha naquela empresa dos últimos anos. Vai olhar tintim por tintim para saber se ela realmente vai querer trabalhar dentro daquela empresa ou não. Se a gente pegar uma pessoa de número 1, ela é uma pessoa que é extremamente líder. É uma pessoa que nasceu para liderar. Então, ela com certeza ela consegue olhar, ensinar melhor para as pessoas e trazer todo mundo junto. E isso é nato, isso é natural dessa pessoa. Se for pegar um número, por exemplo, como o número 8, são pessoas que têm uma organização melhor.
E automaticamente são pessoas também que trabalham muito bem na justiça. Isso por conta também do número 8 ser praticamente o número perfeito, porque ele tem a curvatura perfeita e acaba sendo o número do infinito, né? O símbolo do infinito. Se a gente pegar uma pessoa de número 5, é uma pessoa que tem fácil adaptação à mudança, ou ela pode ter muita resistência à mudança e precisa trabalhar isso. Mas normalmente elas não reclamam muito e o que precisar de mudança, bora lá, vamos fazer e a gente faz acontecer. Já o número 6, ele vai acabar trazendo uma proximidade com a família, com o interno, querer entender melhor o que acontece no meio da família. E aí, automaticamente, é uma pessoa mais acolhedora e conselheira também. O número 9, ele é um número que tem vários fatores, como, por exemplo, ele vai trazer uma intuição mais forte para trabalhar na área de enfermagem, para trabalhar numa área de medicina em si, seja através de uma psicologia, ou seja através de uma terapia, ou seja através mesmo, né, como eu falei do caso da enfermagem e tudo mais, tem essa questão toda do cuidado da cura, de conseguir trazer isso melhor para as pessoas. E também acaba tendo uma questão voltada para o lado artístico. Então, pode ser que essa pessoa ela tenha um trabalho fixo no lado artístico e aí, em paralelo, ela faça algum tipo de trabalho voluntário, porque é uma coisa que chama no coração, na alma dela. Isso aqui que eu tô falando sobre cada número é só para entender melhor como é que funciona cada um. Para fechar, eu vou falar sobre o número 2, o número 3 e o 4. O número 3, ele fala muito sobre comunicação, sobre perfeição, sobre beleza. Então, pessoas que trabalham na área da beleza, que trabalham na área de deixar o ambiente mais bonito também, então uma designer ou alguém que trabalhe com paisagismo, é ideal, né, que tenha esse número para poder chamar atenção, né, para poder ter uma habilidade, uma desenvoltura melhor. E também quem trabalha na área da comunicação. Já no número 2, são pessoas que têm uma questão muito forte com as coisas de precisar se adaptar o tempo todo. Assim como no número 5, que tem a questão da mudança, o número 2 tem essa questão da adaptação. Então, é quase que 880. Ou ela vai conseguir se adaptar muito fácil às situações, ou ela vai sempre ter um enrosco quando precisar se adaptar com alguma coisa. Geralmente não tem nenhum tipo de enrosco, tá? Elas são pessoas muito mais fáceis de lidar, muito mais flexíveis de lidar. O número 4, ele é um número quadrado. Então, o que acontece com esse número? As coisas precisam ser muito certinhas. Elas precisam ser daquele jeito, daquela maneira. E é realmente o quadrado, literalmente. Então, sempre vai ter alguma coisa, alguma trava ali no meio que ela vai precisar olhar e trabalhar muito mais profundamente. Falando sobre, então, o número 11 e 22, vai ter essas características da soma deles, né? O 2 e o 4, e essa ligação direta. O número 7, ele também entra nessa ligação direta. Então, se a gente olhar do 1 ao 9, os dois números que existem, essa questão da espiritualidade, são o 7 e o 9, e os números chaves, 11 e 22. E isso não importa se vai ser na pitagórica ou se for ser na cabalística. Já na pitagórica, em relação a números com nomes, aí a gente vai olhar a motivação, vai olhar o que é o seu eu íntimo
que é você com você, e como é a sua expressão. Na cabalística, é aquilo que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre ela trazer essa assinatura energética de uma roupagem diferente. Eu mesma mudei o meu nome de acordo com a numerologia cabalística. Porém, eu uso o número da pitagórica para poder entender qual que é o meu caminho do destino. Então, dá para a gente fazer essa mistura dos dois estudos. Trazendo, então, essa harmonização, o entendimento do que realmente acontece na sua vida e você conseguir olhar melhor o que precisa trabalhar e o que não precisa ser tão trabalhado assim. Outra diferença básica também é que na hora que a gente vai fazer um mapa natal, para entregar para alguém, na numerologia cabalística, a gente consegue fazer um livro, literalmente um livro. É um pouco engraçado, mas é um livro da sua vida. Então ele vai falar tudo o que aconteceu na sua vida, vai falar sobre até talvez de alguma vida passada que você tenha trazido alguma coisa ali, algumas pendências talvez, e que você pode, resolver através dessa nova assinatura. E é importante dizer também que depois que você muda o seu nome, você tem que passar pelo menos uns 21 dias aí trabalhando a sua nova assinatura. E sempre de modo crescente, nunca decrescente. Então, sabe, às vezes é uma mania de puxar a perninha do M para baixo ou alguma coisa assim? Pois é, ao invés de puxar para baixo, você emenda para cima. Vai terminar de assinar, quer puxar um risco sempre para cima, porque você está mudando a vibração. E esses 21 dias sendo trabalhados, ele vai conseguir trazer essa nova energia para você. Numa não vai cancelar a energia da outra. Então, a sua nova assinatura, ela não vai cancelar a assinatura antiga. Não vai tirar totalmente a energia que já é sua, que já está no seu nome completo. Ela apenas vai ajudar, auxiliar e amenizar aquelas vibrações dentro da pirâmide que eu falei aqui da cabalística. E na pitagórica, a gente vai olhar para essas questões de como se expressa, como que é a sua relação com você e assim por diante. Se tiver alguma dúvida que você queira tirar sobre a numerologia, tem alguma sugestão, tem alguma coisa que você queira dizer, ficou qualquer questão aí sobre tal número e como que se faz uma numerologia básica, manda pra gente que a gente vai responder. E também, se vocês quiserem, pode virar um quadro aqui. Por hoje é isso sobre a numerologia. E aí, na semana que vem, a gente continua. A numerologia é um universo tão gigante e abrange tantas coisas que a gente não consegue trazer isso só em uma pequena introdução. Então, nos próximos programas vai ter mais para a gente se aprofundar e entender melhor esse universo todo, de todas as coisas que ele pode trazer de benefício para você. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos e agora a gente vai falar sobre baralho cigano. Esse é um tema que todo mundo ama saber, tem muita curiosidade e aí agora a gente vai conseguir entender cada vez mais como que funciona essa questão toda do baralho cigano. Vamos conferir? Bom, então vamos entender melhor como é que funciona essa questão da carta, o que está por trás disso, né? O que é esse mistério que às vezes a pessoa acha que precisa ser, assim, uma pessoa extremamente espiritualizada, tem uma ligação muito espiritual para conseguir ler uma carta, quando na verdade ela é bem mais simples do que imagina. A primeiro momento, para a gente poder entender,
As cartas, elas são uma ferramenta de trabalho para você conseguir identificar algumas coisas, alguns aspectos da sua vida. É o que eu sempre gosto de dizer, né? É aquela famosa questão do quer que eu desenhe, mas no caso quer que eu mostre para você o que realmente está no seu campo, a resposta que você está buscando, que na realidade vai te trazer consciência para as coisas através das cartas. Aqui eu tô com um baralho mais tradicional, né, de baralho cigano, o que as pessoas já estão mais acostumadas, né, a verem, por exemplo, em alguma loja, e ele acaba sendo o mais usado, assim, né, quando você está começando a ferramenta, por exemplo. Então, basicamente, por que está dividido aqui em 4 montinhos? Aqui eu separei do 1 ao 9, do 10 ao 19, do 20 ao 29 e do 30 ao 36. Por quê? O baralho cigano, ele tem 36 cartas, tá? Não importa qual tipo de baralho cigano que você vai comprar, sempre são 36 cartas. Isso virou um padrão exatamente para facilitar o estudo de como funcionam as cartas. Então, se eu for usar os outros decks, né, os outros baralhos que eu tenho aqui, todos eles, quando se trata da leitura cigana, do modo cigano, todos eles têm 36 cartas, o mesmo desenho em cada uma dos números. A única coisa que vai mudar é lógico, é o desenho que tem no fundo, se um desenho mais elegante, se é um desenho um pouco mais caricato, né? Depende de quem teve a ideia ali de fazer aquele desenho, aquele baralho, quem desenvolveu. Mas basicamente ele é a mesma coisa. Por que a gente então começa a fazer, né? O que vocês estão vendo aqui, tem algumas coisas, né? Tipo a própria toalhinha, tem aqui umas moedas, né? Tem canela, os meus budinhas em forma de Ganesha, tem uma noz moscada e tudo mais. Então aqui a gente está enxergando alguns elementos que eu coloco no momento de uma leitura, tá? Normalmente a gente vai colocar um leque para simbolizar o ar, para trazer o elemento ar, né? Para a mesa, né? Para trazer toda a harmonia. No caso, para falar sobre a água, né, o elemento água, aqui tem as conchas para a gente poder trazer esse elemento, porque nem sempre dá para fazer uma leitura com um copo de água do lado, porque a água é essencial também, por se tratar dos 4 elementos. Aqui de elemento terra, eu tenho a canela, que já é, né, uma madeira mesmo, né, já está mais ligada à terra. Eu poderia ter de elemento terra alguma pedra, alguma coisa que fosse mais referência a isso. A única coisa aqui que eu não tenho diretamente, mas eu tenho indiretamente, é o elemento fogo, tá? Então, indiretamente, o elemento fogo, se eu pegar aqui tanto a noz moscada quanto a canela e eu utilizar como incenso aqui, ele vai estar simbolizado. Então, para que serve cada um desses elementos? Para a gente ter uma harmonia na leitura. O que seria essa harmonia? É uma preparação para você conseguir ter uma leitura com mais fluidez, para você ter mais conexão com o todo, tá? O todo, a gente vem, por exemplo, da própria palavra holístico, né? Que são os 5 elementos. São 5 coisas para você tratar. E aí, dentro de algumas outras vertentes de terapias, você vai ver que normalmente a gente só fala de 4 elementos, né? 4 partes,
mas na realidade tem vertente mais antiga, como a própria Ayurveda, que fala do 5, que fala sobre o éter, né? Que aí está falando sobre o espírito. Mas basicamente sempre tem água, fogo, ar e terra. E aí a gente tem essa composição aqui para poder trazer essa harmonia, para trabalhar com esse todo. Por que eu tenho as imagens dos budinhas? Porque né, o Buda ele é um elemento muito conhecido, e aqui eu tenho em forma de Ganesha, e o Ganesha ele traz muita questão da prosperidade e tudo mais. Junto das moedas, eu tenho essa questão da prosperidade e do povo cigano. Então, por isso que eu tenho esses Ganeshas aqui, né, os budinhas, todo cheio de brilho e todo dourado. Exatamente porque a gente vai pegar essa parte da prosperidade dos ciganos, essa questão toda da riqueza, da cultura, de sempre estar em festa, sempre ter muito ouro, eles sempre estarem com muitos acessórios, principalmente dourado. Então, por isso que tem alguns outros elementos aqui em si. A toalha, ela é um elemento para proteger as próprias cartas e também para poder ter uma leitura um pouco mais clara das coisas, né? Essa daqui, por exemplo, ela tem o desenho de uma mandala. Então, se eu for fazer uma leitura de mandala astrológica, por exemplo, que é um método de leitura, então, na hora se eu for usar esse método de leitura de mandala astrológica, ela também serve como um guia, por exemplo, para poder colocar as 12 cartas ali em torno e aqui no meio, para a gente poder fazer a leitura como um todo. Então, aqui, como eu separei a cada uma em grupinhos, né? Isso aqui foi mais para vocês entenderem que a gente vai ter sempre 36 cartas. E aí, isso também é para mostrar que quando você pegar aqui todas elas bonitinhas do jeito que elas estão. Então, se eu pegar e juntar aqui novamente, elas já estão limpas. Por quê? Porque elas estão na ordem delas, tá? Do 1 ao 36. Se eu por acaso pegar e na hora de fazer as coisas e embaralhar, aí se eu estiver no meio de um atendimento ou outro, para ser uma coisa mais rápida para fazer a limpeza dessas cartas, a gente faz isso. Separa os 4 montinhos para ser mais rápido, tá? Isso para não influenciar a energia de um consulente para o outro. E aí, por que eu falei para vocês o seguinte? Para fazer a leitura não precisa de um pré-requisito, não precisa ter uma ligação do espiritual como um todo. Não é sempre necessário isso. Por quê? Lembra que eu disse para vocês dessa questão de todos os tipos de baralho cigano sempre serem o mesmo número de cartas, o mesmo desenho no mesmo número? Porque existem esses métodos, assim como o método da mandala astrológica, tem o método da mesa real, né, que é muito conhecida. Tem um método que eu chamo de método leque, mas também pode ser conhecido como método pirâmide. Tem vários modos, vários métodos que a gente vai utilizando. Então, na hora do momento que eu for fazer a leitura, não vai ser só eu escutar a minha intuição. Não é só eu me conectar com algo maior para falar. Eu preciso ter um conhecimento básico, ter um curso básico pelo menos, né?
para entender o que vai funcionar. Então, se eu colocar aqui, eu não vou embaralhar por enquanto, mas se eu colocar aqui uma carta, e aí a gente vê aqui, sei lá, isso independente do método. As cartas que estão em volta, elas vão me dizer o complemento da carta central. Então, automaticamente, eu preciso entender o que cada carta significa aqui para poder trazer qualquer ligação com a carta central. Então, para a gente conseguir entender melhor como que funciona, precisa estudar o por trás. Precisa saber o significado, por que é uma resposta positiva, a outra é negativa, como que se tira uma resposta de positivo e negativo, né, de sim ou não, e aí trazer isso e fazer a leitura. Então não tem muita coisa misteriosa assim em relação às cartas em si, tá? São mais pequenos detalhes que a gente vai percebendo. Com o passar do tempo, se você não tem nenhum desenvolvimento mediúnico, se você não tem nenhum desenvolvimento espiritual, não tem nenhum desenvolvimento de intuição, você vai conseguir entender melhor que as cartas, elas mesmas vão dizendo para você o que cada uma tá ali naquele momento, querendo mostrar para você falar para o consulente, querendo mostrar qual que é a mensagem necessária para falar para o consulente. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui, só um exemplo mesmo, né? Aqui tá a carta 1, que tem a carta do mensageiro, que fala sobre um cavaleiro também, dependendo do que você tá percebendo. Aí embaixo tem a carta da casa, em cima a carta da árvore, do lado esquerdo a carta do barco, do lado direito a carta dos trevos, né? Então, por exemplo, aqui na carta 1 tá me chamando a atenção o modo como o cavaleiro tá, como o mensageiro tá, né? O próprio cavalo, como que tá a pata dele aqui, né? O que ele tá me simbolizando, o que ele tá me demonstrando. E aí eu olho aqui com relação ao próprio barco, né? O próprio navio que tá me chamando a atenção, e principalmente em questão da água como um todo, né? Tá me chamando a atenção aqui. Aqui eu posso dizer que, de alguma maneira, existe um medo gigante, né? Um tipo de frustração ali por trás com relação à emoção. Então, qualquer tipo de emoção, né? Que esteja envolvida a isso, aqui vai demonstrar que é uma pessoa, porque aqui eu posso dizer, já que tenho falando sobre um consulente aqui, né, no momento, uma pessoa que ela tem muito medo das coisas que envolvem muitas emoções. Isso se eu pegar o que eu falei, de estar prestando mais atenção no cavalo, do modo como ele está sendo conduzido. Então, quando se trata de uma emoção, é um momento que a pessoa se sente muito sufocada, sente um desespero. E aí mexe com a estabilidade, que aí a gente pode olhar aqui para a carta da casa, também com a relação da carta da árvore, que também fala de se enraizar. Então, é uma pessoa que automaticamente ela tem um ponto de vista em relação à emoção muito diferente, é uma pessoa que tem um pé mais no chão com relação à emoção e razão, né? Se for colocar nesse momento. Então, ela tem essa distância com relação a emoções. Isso deixa ela mais sufocada, então é uma pessoa mais no pé no chão, como a carta da árvore, perdão, demonstra, e como a carta da casa aqui demonstra. E a carta dos trevos também acaba mostrando isso, tá? Então isso daqui é só uma explicação para vocês entenderem. Qualquer pessoa
pode ler a carta, independente se tem desenvolvimento com espiritualidade ou não. Fazendo um tipo de curso, lendo, entendendo, estudando, tá? Qualquer pessoa consegue fazer uma leitura de cartas. Conforme o que você for entendendo, aí no desenvolvimento você consegue entender melhor e transmutar essa informação para o seu consulente. Bom, isso aqui foi um entendimento um pouco mais básico para vocês começarem a ter mais uma profundidade do mundo, né, dos oráculos. A cada semana a gente vai trazendo um pouquinho mais de conhecimento, né? Trazendo um pouquinho mais sobre o estudo a fundo de cada carta para vocês estarem mais ligados a como realmente funciona esse lado do oráculo que ninguém te conta. Infelizmente, o nosso programa por hoje já chegou ao final, mas não fique triste. Na próxima semana teremos mais numerologia, mais baralho cigano, entre outros tipos de oráculos, e mais sobre esse universo todo da terapia energética, para você entender mais o que é esse ramo todo, esse universo magnífico. Até a próxima!